Oi, quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula. Hoje vai ser aula de português. Então, eu te convido a pegar a sua apostila, abri-la na página 39 em diante, tá joia? Prestem bastante atenção, porque esse conteúdo aqui, vocês tiveram um pouquinho no terceiro ano, mas esse ano nós não falamos sobre ele ainda. Então, fica atento, tá? Eu vou dar bastante exemplos. Eu quero que vocês fiquem ligadinhos para não perder nenhuma explicação, beleza? Então, a gente vai falar sobre a concordância entre substantivo, pronome e verbo, tá bem? Então, vamos lá. O que é concordância, né? Quando as palavras elas concordam uma com a outra de acordo com a linguagem padrão, com as normas, né? Por exemplo, se uma palavra estiver no feminino, o restante da frase precisa também estar no feminino. Se estiver no masculino, o restante da frase também. Assim como se a frase estiver no singular, por exemplo, o substantivo numa frase estiver no singular, o restante da frase precisa estar no singular, combinando com ela. Se estiver no plural, o restante da frase também precisa estar no plural. Eu vou dar bastante exemplos para ficar bem claro para vocês, tá bom? Então, antes da gente chegar na concordância, a gente precisa lembrar o que é substantivo, por exemplo. Substantivo é a palavra que nomeia os seres em geral, né? Eu sempre falo que o substantivo você vai perguntar quem é na frase. Vamos ver ali. A casa era branca com detalhes azuis. Quem que era branca com detalhes azuis? Tá até sublinhado. A casa. Portanto, a casa é o substantivo nessa frase. O outro exemplo, Janaína é uma menina muito esperta. Quem é muito esperta? Janaína. Então, Janaína é o substantivo. O sol está muito quente hoje. Quem está muito quente? O sol. Portanto, esses são de quem eu estou falando? São os substantivos das frases. Tá joia? E pronome? O que é pronome? É a palavra que substitui, modifica ou retoma o substantivo. Olha lá, Rafael adora brincar de carrinho. Ele brinca quase todos os dias. Primeiro eu disse Rafael. Para não ficar repetindo ele, qual a palavra que eu usei? Ele, né? Então, ele retomou a palavra Rafael, portanto, é um pronome. Olha o outro. Você gosta de bolo de cenoura? Você, né? Em vez de eu colocar o nome de uma pessoa, por exemplo, eu utilizei você. Ela substitui o substantivo. Então, é um pronome. E aquele homem está pescando. Aquele também é um pronome, certo? Ele está se referindo ao homem, ok? Então, a palavra que substitui, como eu disse, é pronome. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre verbo. O que é verbo? É a palavra que indica a ação, o estado ou o fenômeno, situando no tempo. Então, substantivo é de quem eu estou me referindo. Pronome é aquele que substitui ou modifica, né, ou retoma o substantivo. E verbo é a ação desse substantivo. Vamos entender, ó. Fernanda canta muito bem. Quem que canta muito bem? A Fernanda, portanto, é o substantivo. O que ela faz? Canta, que vem do verbo cantar. É a ação, é aquilo que a Fernanda está fazendo, certo? Então, ele é o verbo. Vamos ver mais um. Mamãe fez uma comida deliciosa. Qual que é a ação da mamãe? Ela fez uma comida deliciosa. Então, fez é do verbo
fazer é a ação da mamãe, é o verbo da frase. Fez. Pedro estava se sentindo mal. Como que o Pedro estava se sentindo? Eu disse que pode ser um estado, né? Então, ele estava se sentindo mal. Estava, do verbo estar, é o sentimento do Pedro. Portanto, é o verbo da frase. Beleza? Vamos ver agora singular e plural para a gente entender como que essas palavras precisam combinar. Aquele autor escreveu várias obras interessantes. Percebam que eu estou falando de quantos autores? Um. Ele fez o quê? Escreveu várias obras interessantes. Várias obras interessantes já é várias, né? Já está no plural. Agora, olhem, percebam a próxima frase. Aqueles autores escreveram várias obras interessantes. Então, agora eu estou falando de quantos autores? De vários, né? Aqueles autores escreveram. Essas três palavras mudaram do singular para o plural. Então, o pronome, o substantivo e o verbo, aquele autor e escreveu, passaram para o plural, certo? Elas concordaram entre si. Porque dava para ficar assim, ó, aquele autores escreveu, não faz o menor sentido, né? O correto, então, é aqueles autores escreveram ou aquele autor escreveu, né? Um no singular, tudo no singular. Um no plural, tudo no plural. Beleza? Então, em uma frase, o substantivo, o verbo e o pronome precisam concordar, ok? No singular e plural e também na pessoa a que eu me refiro. Se estiver na primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Eu trouxe um quadro para vocês sobre isso e a gente já vai retomar as pessoas, tanto do singular quanto do plural. Tá joia? Olha, observa mais essa frase, ó. Eu concordo. Eu é o pronome, tá substituindo quem? O substantivo. E concordo é a minha ação, vem de concordar, é o verbo na frase. Eles concordam. Quando eu me refiro a eles, precisa estar no plural. Então, vai para concordam, certo? Eu, primeira pessoa do singular. Concordo, também está na primeira pessoa do singular. Eles, terceira pessoa do plural. Concordam, terceira pessoa do plural também. Beleza? Então, o mesmo acontece com o substantivo e com o verbo. Manuel é quem? O substantivo. Escreveu, que é o que ele fez. Manuel está no singular, escreveu também está. Manuel e Daniel escreveram. Passou Manuel e Daniel é uma coisa só? Não, são dois, então já está no plural. E escreveram, também precisa estar no plural, que é o verbo da frase. Então, reparem lá, Manuel, primeira pessoa do singular, escreveu, primeira pessoa do singular. Manuel e Daniel são o quê? Duas, né? Me refiro a eles. É a terceira pessoa do plural. E escreveram também é a terceira, está na terceira pessoa do plural. Tá joia? Eu trouxe só para vocês se lembrarem, né? Singular e plural, quais são as pessoas, né? O sujeito da frase. Singular, primeira pessoa, quem é? Eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele e ela. Plural, primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles e elas. Certo? Então, se você
tinha dúvidas, eu trouxe essa recordação para você. Agora eu vou estar deixando os exercícios. Por quê? Porque você precisa praticar tudo isso que eu te expliquei aqui. Então, se você tiver dúvida, você vai retomar um pouquinho o vídeo, vai voltar naquilo que você tiver dúvida, tá? E mesmo assim, você pode estar me chamando também, tá bom? Então, agora a gente precisa colocar o nosso conhecimento em prática. Eu vou deixar aqui para vocês uns exercícios da apostila e também uns exercícios no caderno, tá bom? Espero que vocês tenham entendido o que é concordância, tá? E até a próxima aula, se Deus quiser. Um beijo. Tchau, tchau.